Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Aproveitando esse ímpeto em que estamos de adoração, primeiro eu quero meditar com vocês Apocalipse, ler com vocês para a nossa meditação. Apocalipse, capítulo de número 22, 3 versículos chaves para a principal compreensão desse texto. O capítulo de número 22, versículo 7 diz: Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Versículo 12: Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Versículo 20: Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Aí o apóstolo João completa: amém. Ora vem, Senhor Jesus. Por 3 vezes lemos em Apocalipse 22 o Senhor Jesus dizendo: eis que cedo venho. 3 vezes se confirma a sua vinda. Ele diz que vem, mas não diz quando vem, para que possamos sempre estar alertas. No capítulo 22, João está na companhia de um anjo, conforme diz o capítulo 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Revelação que passou ao seu anjo, e o anjo as notificou a João, e João às igrejas. Apocalipse é uma revelação do Pai ao Filho, do Filho ao anjo e do anjo a João. João, um ser terrenal, está na companhia de um ser celestial, pois ele está vendo as glórias do lugar para onde a igreja gloriosa irá, e a partir de onde Cristo, para sempre, com a igreja, reinará. João está vendo coisas além da sua compreensão. A palavra mais lida e repetida no Apocalipse é semelhante, 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 porque João tenta achar uma palavra em seu vocabulário terrenal, para que os leitores do seu livro possam compreender o que ele está vendo. No capítulo 22, ele diz: mostrou-me, é o anjo que está mostrando-lhe as glórias dessa cidade gloriosa, desta cidade jardim. No versículo de número 1, ele vê um rio puro da água da vida. Quando os nossos pais, Adão e Eva, pecaram, eles perderam o acesso ao glorioso rio que se dividia em 4 braços a partir do jardim, gerando-lhes riqueza, sucesso, prosperidade. Tiveram muita dificuldade para o sustento, a alimentação. Mas aquilo que foi perdido por causa do pecado em Gênesis 3, na Nova Jerusalém, é resgatada para a igreja, o rio da água da vida, no versículo 1. No versículo 2, ele tem a visão da árvore da vida, que no capítulo 3, na entrada do pecado no mundo, essa árvore, o acesso a ela, também foi perdido. E o que foi perdido com a entrada do pecado no mundo é resgatado no novo céu e na nova terra, cuja sede é a Nova Jerusalém, versículo 2. Na entrada do pecado no mundo entrou-se a maldição. Maldita foi a terra, a criação, por causa dos pecados, ou do pecado original, o pecado de nossos pais. Mas em Cristo, o último Adão, esse ambiente preparado para a eterna comunhão da igreja com Cristo, sobre ela se diz no versículo 3, ali não mais, nunca haverá maldição.
Ainda em Gênesis capítulo 3, o senhorio de Deus é colocado de lado. A proposta da serpente é: sejam deuses, sejam oniscientes, façam suas próprias escolhas e vivam como vocês quiserem, alienados de Deus. Deus é ruim, Ele não quis dar a vocês o que é melhor. Vocês não precisam receber de Deus as instruções necessárias. Do fruto que eu ofereço, vocês receberão sabedoria. Se você perceber com atenção, em Gênesis 2, Deus é chamado de Senhor Deus, aquele que manda e é adorado. Mas quando você chega no capítulo 3, no diálogo, nas falas da serpente para com o casal, Senhor Deus não é repetido, apenas Deus. A expressão Senhor é anulada. Por quê? Porque onde há rebelião humana contra o governo de Deus, o senhorio de Deus é descartado. O senhorio que foi descartado em Gênesis 3, na entrada do pecado no mundo, é resgatado no novo céu e na nova terra. Versículo 1: o rio procede do trono do Cordeiro. Versículo 3: trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. O senhorio foi resgatado, aquilo que o pecado destruiu. Com a sua morte na cruz, Jesus proveu o resgate. Porque o pecado é destruidor, mas Jesus é restaurador. Quando os nossos pais pecaram em Gênesis 3, ambos se esconderam de Deus. O pecado causa essa separação entre o homem e Deus. Mas por causa da obra de Cristo e da missão da igreja, Apocalipse 22, não mais nos esconderemos de Deus. Ao contrário, versículo 4 diz: veremos o seu rosto, veremos a sua face. Em Gênesis 1, na criação, se é necessário a luz da lua, na criação se fez necessário a luz do sol, para que tanto a terra quanto os homens se guiassem pelas estações e também tivessem luz na sua caminhada. Mas o sol e a lua é um brilho da criação sobre a natureza. Mas a obra de Cristo na cruz e a nossa fé nessa obra nos torna possível crer e saber que na terra futura, ou seja, na terra restaurada, e no céu prometido a nós novo, ali, versículo 5, não haverá mais noite. Não necessitarão os salvos de lâmpada nem de luz do sol. Porque Gênesis é só o começo, Apocalipse é a conclusão não só da Bíblia, mas da história da humanidade. Não necessitarão nem de luz de sol, nem de lâmpada, nem da lua, porque a terra não é a mãe de todas as coisas. Antes que existisse a terra aqui embaixo, o céu de Deus, o seu eterno ambiente, já tinha as glórias reveladas a nós. Então tudo que é criado em Gênesis 1 são cópias, por isso vão passar, por isso o pecado os atingiu. Mas o céu continuou, continua e continuará santo, intacto, limpo. Não mais precisarão. Perceba que está falando dos servos do versículo 3. A partir do versículo 3 está falando dos servos. Olha só,
Os seus servos o servirão. Versículo 4: seus servos verão seu rosto. Versículo 4: e na testa deles, seus servos, estará o seu nome, e ali não mais haverá noite, e não necessitarão. Está falando dos servos, de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia. Isso aqui é glorioso. E reinarão para todo sempre. Preciso que você preste atenção nisso. Não está falando da cidade sede, no novo céu e nova terra. Não, está falando dos servos. São os servos que servem no 3. São os servos que veem a face do rei no 4. São os servos que não necessitarão da lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia. Talvez você já tenha lido, como eu também, e a gente diz assim: a cidade vai precisar não da luz do sol, nem da luz da lâmpada, mas da luz de Deus. A glória de Deus vai iluminar a cidade. Mas o texto diz que os servos de Deus serão iluminados pelo próprio Deus. Quando você pensa que os maiores brilhos estarão na cidade sede, o texto diz: não, a minha glória vai brilhar nos meus servos, e a partir deles a cidade será iluminada. É a glória dele em nós, porque o Senhor Deus os alumia para sempre. Todo o poder das trevas serão vencidos, e a luz de Cristo sempre estará em nós. E os servos do versículo 3, que o servem, porque céu não é lugar de preguiçoso, são os que reinam no versículo 5. Porque não vai reinar lá, nessa nova realidade de céu, terra e ambiência celestial, quem não serve aqui antes. Não vai reinar lá quem não serve aqui. Quantas vezes nós falamos: chegar no céu, vou descansar. De quê? Das dores, das angústias, dos efeitos do pecado. Só. Porque de trabalho não. É o anjo mostrando e João empolgado. Aí o anjo diz a João: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O que o anjo está dizendo é: o rio é de verdade, a árvore da vida é de verdade, a ausência de maldição, acredite, a face vista pelos servos é verdade. O que eu estou falando, João, eu não estou mentindo para você. A serpente mentiu no jardim, mas aqui, João, as palavras são fiéis e verdadeiras. Deixa eu fazer uma pergunta, eu gostaria de ouvir vocês. Quem está falando com João? O anjo. Sim ou não? Olha o que o anjo diz ainda no versículo 6. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. João, ele me enviou para te mostrar o que vai acontecer. João escreve e envia às igrejas. E o que Jesus diz no versículo 16 do capítulo 22? Fui eu que enviei o anjo para vos testificar essas coisas. Então João está empolgado com as palavras do anjo. João está empolgado com as glórias do novo céu e da nova terra. João está está empolgado com a cidade jardim. E de repente ele se empolga com o anjo e ele se prostra diante do anjo, de tão empolgado que ele estava. Mas enquanto João está dialogando com o anjo, aí Jesus interrompe o diálogo de João com o anjo. Eis que cedo venho.
Jesus interrompe porque ele está dizendo a João: a cidade só é gloriosa porque eu estou nela. O meu povo só entrará nesse lugar porque eu virei buscá-los. A cidade é o que é por minha causa, João. Foi ele que deixou isso claro em João 14. Não se turbe o vosso coração. Crede no Pai, crede em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já vos teria dito, pois eu irei e vos prepararei lugar, e virei outra vez para vos buscar. Agora, e ele não disse eu vos levarei para a cidade, não. Ele não disse eu vos levarei ao céu, não. Ele dizia vos levarei para mim mesmo. Porque antes de você ser salvo para o céu, o lugar, você é salvo para Jesus. Você é salvo para ter comunhão com Jesus. O céu só é perfeito porque o perfeito está lá. Então no versículo 7 ele diz: eis que cedo venho. Aí João continua no versículo 8: eu vi essas coisas, e quando vi e as ouvi, me prostrei diante do anjo. Irmão, João está no céu e vai pecar agora. Me prostrei diante do anjo para adorar. Se João no céu teve que ter cuidado para não ficar no pecado, imagine nós na terra. Quando ele se prostra para adorar o anjo diz: não faça isso, eu sou conservo teu. Conservo teu é, eu sirvo com você. Sou conservo de teus irmãos, eu sou conservo dos profetas. O anjo está dizendo que no tempo de João ainda tinha gente profetizando na igreja. Eu sou conservo dos que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Aí o anjo diz a João: não seles as palavras da profecia deste livro. Por favor, todos vocês, diga deste livro. Mais uma vez, deste livro. Foram duas. Versículo 18: eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Repete: deste livro. Por que há esse destaque sobre esse livro? Em primeiro lugar, Jesus disse 3 vezes que vem. São 3 promessas. Promessa essa que é terror para quem não espera Ele. Para quem não aguarda Jesus, o eis que cedo venho é terror. Mas para aqueles que o aguardam, eis que cedo venho é consolo, é alegria. Agora eu quero que você perceba, se tiver escuro para você ler, presta bem atenção. Cada vez que ele disse eis que cedo venho, ele completa com um raciocínio a mais. Ele conecta a promessa com alguma responsabilidade. Cada vez que ele disse eis que cedo venho, ele conecta a promessa a uma responsabilidade. Primeira promessa está no versículo 7. Eis que cedo venho. Você não sabe quando, mas sabe que eu venho. Como você não sabe quando, vigie. E qual é a responsabilidade? Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Depois o anjo diz a João: não esconda as palavras da profecia deste livro. E depois o próprio Jesus diz: todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro e desrespeitar as profecias desse livro, acrescentando ou tirando, também se tirará sua parte da árvore da vida. E as pragas que aqui houverem, se alguém acrescentar sobre ele, essas pragas serão acrescentadas. Olhe o valor que o próprio Jesus, o anjo e João deu ao livro do Apocalipse. Se Jesus
o anjo e João deu valor a esse livro, por que não nós? E pelo amor de Deus, só existe um ser que não te quer lendo esse livro: Satanás. Não ler o Apocalipse, não ouvir o Apocalipse, desprezar o Apocalipse é agradar a Satanás. E Jesus conecta a promessa da vinda com a responsabilidade de se lê-lo. E alguém diz: não leio porque sei que não vou entender. Leia. Outros dizem: não leio porque tenho medo. Preguei sobre o juízo final numa igreja em São Paulo, e uma moça veio tremendo na porta da igreja: pastor, nunca que eu leria o texto que o senhor leu para pregar. Eu tremo quando eu leio o Apocalipse, e esse tremor me dá medo. Eu disse: repreenda isso, porque só tem um ser que não quer que a igreja medite nesse livro. E eu vou te provar por quê. Primeiro, esse é o único livro da Bíblia que promete felicidade para quem o lê e para quem o ouve. Capítulo 1, versículo 3, disse Jesus: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras da profecia desse livro. Perceba que o que lê está no singular, os que ouvem está no plural. Por quê? Porque Jesus sabe que mais serão aqueles que o ouvirão do que aqueles que lerão. Talvez você não saiba ler, mas o texto diz: você será bem-aventurado se você ouvir. Apocalipse na voz de Cid Moreira. Ouça o Apocalipse. Segundo motivo que o diabo não quer que você o leia, porque nele estão as profecias da derrota final de Satanás. Quando você chega no Gênesis, você vê que o diabo enganou nossos pais. Você chega no Êxodo, você vê a escravidão, efeito do pecado. Você chega em Números, rebelião, efeito do pecado. Você chega em Levítico, um pouco antes, você vê todo o sacrifício de morte, sangue de animais. Por quê? Efeito do pecado. Você chega em Deuteronômio, repetições. Por quê? Porque o pecado atingiu nossa memória. Então Moisés tem que repetir sempre as palavras. Por que Paulo disse: eu não me canso de vos dizer as mesmas coisas? Você começa a ler os livros históricos e vê a maldade do homem, efeito do pecado. Você chega nos livros poéticos, exemplo, você lê Provérbios e diz que a vida do justo atrai prosperidade. Você chega em Eclesiastes e ele diz: não adianta ser justo, você vai sofrer de todo jeito. Aí você diz: não estou entendendo nada. Eu vou acreditar em Provérbios ou vou acreditar em Eclesiastes? É que Eclesiastes está mostrando a vida debaixo do sol, a vida com o efeito do pecado. Eclesiastes é o que a vida é. Provérbios é o que a vida deveria ser. Então você tem que ler Provérbios com esperança. Você tem que ler Provérbios olhando para o Apocalipse. Por quê? Por causa daquilo que o diabo fez lá em Gênesis 3. Você lê os livros profetas maiores e menores, profetas chamando a igreja, o povo de Deus, a um despertamento, a deixar o pecado. Por quê? Por causa daquilo que o diabo fez lá em Gênesis 3. Você lê os evangelhos, demônios se opondo a Jesus. Você lê Atos, os apóstolos expulsando demônios, expulsando enfermidades, o diabo ainda tentando atrapalhar a obra. E você diz: meu Deus, o capeta está em todo lugar. Você chega nas cartas, Paulo fala que quem não perdoa aos coríntios
Na carta aos Coríntios, quem não perdoa é vencido do diabo. Ele diz aos Coríntios que do jeito que a serpente enganou Eva, ainda engana as igrejas de Deus pelos falsos ministros, com suas falsas pregações. Romanos 16, ele mostra como que o diabo trabalha na mente dos homens depravados, mesmo ele profetizando que um dia a cabeça de Satanás será esmagada totalmente, ou seja, seus planos anulados pela igreja. Cada carta é um pastor tendo trabalho para corrigir a igreja, para exortar a igreja. Mas quando você chega no Apocalipse, só um vence, só um reina, só um é soberano, só um comanda. O diabo não quer que você leia esse livro. Apocalipse 2:9, ele diz à igreja: eu conheço tua pobreza, eu conheço aqueles que dizem que são, mas não são, pois são sinagoga de Satanás. O diabo lançará alguns de vocês na prisão, mas ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O diabo sabe que se você ler o Apocalipse, você está sendo renovado, ou seja, a minha igreja vai ser perseguida, mas o diabo não vai destruí-la. Quem suportaria saber que um outro alguém estaria lendo um livro sobre suas derrotas? No capítulo 2, versículo 13, o Senhor diz: conheço suas obras, sei que você habita onde está o trono de Satanás, sei que você retém o meu nome. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, foi morta aí onde Satanás habita. Ou seja, Jesus está dizendo: o diabo está matando vocês, mas vocês não negam o meu nome. Quem suportaria saber que suas obras não impedem o crescimento da igreja? Aí você chega em Apocalipse 12, houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão caiu por terra, não prevaleceu, foi precipitada a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo, e todos os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: chegou a salvação, a força e o reino do nosso Deus, porque já o acusador de nossos irmãos foi derrubado. O diabo não te quer lendo isso. Você chega em Apocalipse 17, o texto diz: e veio um dos anjos que tinha 7 taças e me disse: vem, pois eu vou te mostrar a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Quem é essa grande prostituta? A falsa igreja que aceita o ecumenismo, a união de todas as religiões. Por quê? Porque eles dizem que Jesus e o seu evangelho é inclusivo, assim como uma prostituta não tem compromisso com apenas um homem, mas se dar a vários. A falsa religião é assim: não importa a sua vontade, não importa seu pensamento, não importa como você se sente, venha, porque a nossa igreja é inclusiva. Na Bíblia não existe evangelho inclusivo. O evangelho é exclusivo para quem nasceu de novo, para quem se arrependeu, para quem passou pela porta estreita. Igreja inclusiva é aglomerados de homens e mulheres que não se arrependeram de seus pecados e são filhos do diabo. Apocalipse 18 mostra a queda de um sistema. Caiu a grande Babilônia. No 17 cai a falsa religião, onde o diabo reina. No 18 cai o sistema
sistema que o diabo financia, empresários financiam, o governo financia, artistas financiam, sistemas que se opõem à igreja, sistemas que se opõem ao evangelho. Já que estamos numa época propícia, comunismo, socialismo, esquerdismo, sistemas, como disse Billy Graham, liderados por demônios para tentar a destruição do cristianismo. Mas quando você chega em Apocalipse, você percebe: caiu a grande Babilônia, e a igreja vitoriosa é. O diabo não quer que você leia esse livro. E o que é que Jesus diz? Eis que cedo venho. Bem-aventurado quem guarda as profecias desse livro. Não importa as ameaças. Se a igreja guardou as profecias do Apocalipse, ela sabe que o futuro é glória. Ela sabe que a derrota de Satanás está decretada, e a vitória da igreja do mesmo jeito está decretada. Eis que cedo venho. Leia o Apocalipse, para você saber as glórias da minha vinda. É o que Jesus diz. A segunda promessa está no versículo 12. Eis que cedo venho. Pensa no versículo lindo. Quando eu pausar, você repete: e o meu galardão está comigo. Agora eu vou perguntar para vocês: quem está falando isso? Quem? Jesus. Eis que cedo venho. Quem está prometendo que vem? E o meu galardão está comigo. Quem está falando isso? Então ele está dizendo que ele vem. Segundo, ele está dizendo que há um galardão na mão dele que é dele. E a terceira coisa que ele diz é: darei este galardão que é meu a cada um, segundo a sua obra. O que ele está dizendo é: igreja minha, eu venho e vou recompensar vocês. Você pode não pregar, você pode não cantar aqui, você pode não aparecer aqui, mas Atos capítulo 3 diz que a igreja servia ao Senhor reunida, orando e jejuando. Quem serve a Jesus congregando, auxiliando, evangelizando, intercedendo, é gente que o céu promete galardão. Eu vou ler só para quem crê nessa promessa. 1 Coríntios 15, 58. Por causa disto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque nele o vosso trabalho não é vão. Não é vão. 1 Coríntios 9, 25. Todo atleta está treinando e aguentando exercícios duros, porque quer receber um galardão passageiro, mas nós receberemos um galardão que dura para sempre. Pedro disse aos pastores, no capítulo 5 da carta que leva seu nome: eu que também sou presbítero, digo a eles que sou testemunha dos sofrimentos de Jesus. Versículo 3: não procurem dominar a igreja que foi entregue aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. Versículo 4: e quando aparecer o grande pastor, vocês vão receber a coroa gloriosa. Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6, ele disse: eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, o tempo da minha morte está chegando. Combati o bom combate, acabei a carreira, mas a fé não guardei. Quer dizer,
dizer, a fé não acabou, a fé está guardada. Desde agora tem outra coisa que está guardada. O que, Paulo? A coroa da justiça. Mas olha como ele conclui: mas essa coroa não é só para mim. Versículo 7. Versículo 8. É para todos aqueles que amarem a vinda do Senhor. Você percebe que o galardão é de Jesus. Eis que cedo venho e tenho comigo o meu galardão. Eu encarnei, eu sofri, eu morri, eu ressuscitei, eu estabeleci a igreja, eu sou intercessor da igreja. O Pai me deu o meu galardão, e esse galardão que é meu, eu vou compartilhar com a minha igreja. Deixa eu te explicar melhor. Você faz a obra de Jesus. Como igreja, nós fazemos a obra de Jesus, sim ou não? Sim. Se ele dissesse, eu estou vindo com o seu galardão, já seria muita alegria, sim ou não? Eu estou vindo com o seu galardão para te dar. Que legal, o meu, é. Mas ele não diz isso, ele diz, eu estou vindo com o meu, para dar para tu, que trabalhou para mim, por eu ter te capacitado. Isso é esplendoroso. Ele te chama, te salva, te enche, te capacita, ainda vai te dar recompensa por você ter feito uma obra que ele te capacitou para fazer. Só que aí a vinda dele tem outro tipo de recompensa. Deixa eu até beber água. Me ajuda, pastor. Estou para saber. Aos meus compartilharei o meu galardão, o meu trono, o meu reino, a minha glória. Mas aqueles que não me querem, eu também tenho um galardão. Aqueles que me excluem, eu também tenho um galardão. Aqueles que dizem, eu não quero Jesus, eu também tenho uma recompensa para eles. Se hoje eles me deixam de fora, na minha vinda, eu os deixarei de fora. É uma recompensa. Plantou, colheu. Versículo 15: de fora ficarão os cães. Quem são os cães? Primeiro, falsos obreiros. Filipenses 3:2: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros. Obreiros que não oram, obreiros que não estudam para ensinar a sua igreja, obreiros que não são exemplo, obreiros que querem dominar pela própria força e não guiar pela autoridade do Espírito, obreiros que não respeitam a história de quem veio antes deles, obreiros que usam as pessoas para edificar seu ministério, ao invés de usar seu ministério para edificar as pessoas. São cães. E se você congrega com esse tipo de obreiro, você também é cão. Quem é o segundo tipo de cão na Bíblia? Mateus capítulo 7, versículo 6. Não deem aos cães o que é santo, não joguem aos porcos as suas pérolas. Quem são esses cães? Aqueles que zombam dos dons espirituais. Não põe a mão na cabeça deles para Jesus batizar. Aqueles que zombam das línguas, aqueles que zombam da nossa tradição. Não tente inculcar na cabeça deles, porque são porcos, e porcos desprezam pérolas, cães desprezam aquilo que é santo. A Bruna Marquezine chega num podcast e diz assim: se um famoso for na sua igreja, dá uma segurada. Não vem falar para mim que Deus me quer, não. É verdade, dá uma segurada. Não dê o que é santo para cão, não dê pérola para porco, porque só cão despreza o que é santo, só porco despreza as pérolas do Evangelho.
missão da igreja é pregar, sim. A missão da igreja é evangelizar, sim. Fechou o coração? Jesus disse: sacode até o pó dessa casa. Nem o pó da casa ou da rua ou da cidade que rejeita o evangelho deve ficar na sola do teu sapato. Sacode, lava o pé, vira as costas, que eu vou abrir outra porta lá na frente. Não pense que vocês podem humilhar a igreja. Não é um povinho que simplesmente te quer bem, não. Queremos o seu bem, queremos a sua salvação. Mas nós temos uma arma que nos capacita. Temos um general que nos comanda. Sabemos o valor do que temos. Sabemos o valor do que nos foi entregue. E antes que a geração Nutella, web crente, net crente do não julgueis apareça nos comentários da live, é o capítulo 7 de Mateus mesmo que diz que você gosta, não julgueis. Leia até o versículo 6, que é o versículo 6 que te chama de cão e de porco. E como é que eu vou saber quem é cão e quem é porco se eu não julgar à luz da palavra? Irmão, como se identifica o cão e o porco diante do evangelho? O desprezo que ele dá ao evangelho. O apelo vai ser feito a ti. E se você virar as costas, é isso que você é. E não sou eu quem estou dizendo, foi Jesus que disse. Desprezou o santo, desprezou o sagrado, é cão, é porco. De fora você vai ficar. O meu Jesus não é produto de feira para a gente ficar dizendo vai, leva, se não gostar devolve, não. O que ele tinha de fazer ele já fez. Ele encarnou, ele pregou, ele morreu, ele ressuscitou, ele enviou o Espírito Santo, ele deixou a igreja. É você que tem que se arrepender. Quer Jesus, vem. Não quer? Tchau. Quem tem sede, venha a mim e beba. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. De fora ficarão os feiticeiros. Quem são esses? Aqueles que vivem na feitiçaria, no ocultismo, no espiritualismo, invocam mortos, invocam demônios, são feiticeiros. Aqueles que creem que são dirigidos por astros, crente dizendo meu signo. Feiticeiros. De fora ficarão os idólatras, aqueles que adoram, veneram e se prostram diante de ídolos e são devotos de santos. Pastor, o senhor está desrespeitando a minha religião. Não, é sua religião que desrespeita as escrituras. Mostra o Salmo 115 com todo respeito para o senhor padre. Mostra 1 João capítulo 5 para o padre. Mostra Apocalipse 21 para o padre. Mostra Apocalipse 22 para o padre. Não há tradição, não há homem, não há igreja acima da palavra. A Bíblia é a autoridade suprema, porque ela é a palavra de Deus.
pode levantar a mão. Só Ele é Deus. A senhora merece respeito, mas só Jesus, o Senhor dos senhores, merece adoração. Ele é digno de toda adoração. Ficaram de fora os que se prostituem. São aqueles que se entregam à luxúria, à lascívia, à perversão moral, à depravação sexual, que se entregam, pagam, compram, consomem a indústria pornográfica. Aqueles que concordam com a infidelidade conjugal, sexo fora do casamento, tanto antes quanto extraconjugal. A gente bate na homossexualidade, bate no homem com homem, mulher com mulher, mas você se deita com seu namorado, você se deita com a sua namorada, você é prostituto. Não, pastor, prostitutos recebem para manter relação sexual. Não, você é prostituto. A diferença é que vocês fazem de graça, mas são prostitutos e vão para o mesmo inferno que os outros irão. Moça, rapaz, homem, mulher, não receba na cama quem você não recebeu no altar. Na cama, se quem pecou contra Diná, na cama foi assassinado. Na cama, Abimeleque desejava Sara. Na cama, Deus desceu e disse: se você tocar nela, eu te mato. Na cama, Sansão pecava contra Deus com Dalila. Na cama, o Espírito de Deus o abandonou. Na cama, Davi desonrou seu casamento e a Deus com Batseba. Na cama, seu filho perdeu a vida. Na cama, em sua velhice, nenhuma virgem o aquecia. Porque se na cama você peca contra Deus, na cama Deus vai julgar você. É a recompensa. De fora ficarão os homicidas. São aqueles que atentam contra a sacralidade da vida, atentam contra o próximo para tirar-lhe a vida. Feminista, você é assassina. Abortista, você é assassino. De fora ficarão aqueles que amam e cometem a mentira. Quem são os mentirosos? Aqueles que falam e não cumprem o que falam. Fala uma coisa e faz outra. Gente que não se pode confiar. Mentiroso é aquele que encobre o seu erro, e a mentira procede do maligno. A nossa sociedade é a sociedade da mentira, do engano, do engodo, da farsa, da propaganda falsa, da balança enganosa, do comércio pirata, da sonegação fiscal, com chavos políticos vergonhosos. Impunidade moral são os que amam e cometem a mentira. Mas a igreja é contra, porque a palavra é a verdade. O Espírito é o Espírito da verdade. E Jesus disse: eu sou a verdade. Pastor, e agora? Eu me sinto um feiticeiro. Pastor, eu me sinto um cão. Pastor, eu vivo na prostituição. Pastor, eu estou me sentindo homicida. Pastor, de fato eu sou um idólatra.
Pastor, eu tenho vivido na mentira, e agora? E agora? Diz o versículo 17: o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem tem sede, venha. Por que vir? Venha antes que ele venha. Você só fica de fora se ele vier, mas se você vier antes que ele venha, ele te transforma e você entra. Versículo 20, última promessa: certamente cedo venho. Ele acaba aqui. Aí João continua, e eu também acabo. João, quando ouve ele dizer cedo venho, João diz: Maranata. Maranata, vem logo. Vem, Jesus. Quem pode levantar a mão e dizer Maranata? Quem pode dizer Maranata? Alguns temem dizer Maranata, porque são cães, são feiticeiros, são prostitutos, são homicidas, são idólatras, amam a mentira. Alguns temem dizer Maranata porque olha para a sua família e diz: na minha família tem cão ainda, pastor. Na minha família tem feiticeiro ainda, pastor. Na minha família tem prostitutos, tem homicidas, tem idólatras e tem mentirosos, pastor. E Jesus está dizendo: eu ainda não voltei. Fala do versículo 21. A graça do Senhor Jesus seja com todos vós. Eu vou te explicar por que João termina com a graça. Porque o feiticeiro estaria excluído, o cão estaria totalmente excluído, o mentiroso não teria mais jeito. Mas quando ele termina com a graça, ele está dizendo: se você é cão, a graça pode te transformar em ovelha. Se você é feiticeiro, a graça vai te trazer para a luz. Se você vive na imoralidade sexual, a graça vai te libertar. Se você é homicida, tem ódio no coração, a graça vai te restaurar. Se você é idólatra, a graça vai te transformar em adorador. E se você é mentiroso, a graça vai te capacitar com a verdade. Por que ele termina com a graça? Porque quem não é feiticeiro vai dizer: rapaz, então eu não sou feiticeiro, eu estou dentro. Por que ele termina com a graça? Porque quem não se prostitui vai dizer: rapaz, eu casei, estou na benção, eu estou dentro, passaporte carimbado. Se ele não fala da graça, o outro diz: não, eu não sou assassino, estou dentro. Aí ele apresenta a graça e diz: nananina não. Se não fosse a graça, todo mundo era cão, todo mundo era mentiroso, todo mundo era imoral, todo mundo era assassino, todo mundo era idólatra, todo mundo estava excluído. É por causa da graça que você não vive na prática do pecado. É por causa da graça que você chegou onde chegou. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois é do meu
cantar, gente? Sim, confiarei por essa terra de além, e lá as muitas lutas de aqui. Quem tá lá? Lá está meu Senhor. Bem forte, bem forte. Ele é tudo pra mim, sem Ele eu não. Bela, muito bela esperança dos que vigiam. Fica em pé. Pois eles recebem força. E os que procuram chegar, os que procuram chegar, onde? Ao teu braço oceano, livres serão, sim. Toda a igreja assim. As muitas lutas, lá está. Ele é tudo pra mim. Eu quero saber onde está a primeira pessoa que vai voltar para Jesus antes que Jesus volte para a igreja. Você que está se sentindo atraído pela graça.